Eu estou aqui no Centro de Otorrino Laringologia de Londrina, que fica aqui na Souza Naves 1436, mas um assunto que é muito importante e um assunto que muitas pessoas se deparam com ele desde o bebê até o idoso, que é a perda de audição. E esta perda de audição, ela tem que ser tratada por um médico especialista na área, que é o otorrinolaringologista. E quem nos recebe aqui é o Dr. Orson Takemoto, que com muita alegria ele vai nos bater um papinho e vai nos orientar sobre esse problema da audição. Dr. Orson, é comum ou é muito raro a criança nascer com a perda auditiva? Boa tarde, Mafalda. É raro, é bastante raro. A cada 1000 crianças, uma pode ter algum problema, mas felizmente é detectado bastante precocemente. É possível fazer o diagnóstico muito cedo dessas crianças. Pode ser adquirida uma perda de audição na infância? Qualquer idade pode ser adquirida a perda auditiva. A criança pode nascer com a audição perfeita e durante os primeiros anos de vida desenvolver perdas auditivas. Essa perda pode ser suave, média, severa? Depende. Normalmente são perdas mais leves, mas em alguns casos a perda pode ser bastante severa, profunda. Existe alguma doença que a gente possa dizer geneticamente falando, que o avô tinha uma patologia e que o neto possa ter, o filho possa ter? Existem algumas síndromes genéticas que levam à perda auditiva. Essas são bastante raras no nosso meio. Felizmente não é o nosso dia a dia. Quem tem mais perda auditiva, o homem ou a mulher, Dr. Orson? Acho que é equiparado, um com sexo masculino com feminino, não tem diferenças. Dr. Orson, como é que a gente pode saber que aquela pessoa está tendo uma perda de audição? É porque ela assiste televisão muito alta? É porque o rádio está ligado numa altura tremenda? É porque ela fala muito alto? São estes os requisitos básicos? Mais ou menos isso que você está dizendo, Mafalda. A pessoa que tem perda auditiva não é ela a primeira a notar a deficiência. Normalmente quem notam são os pais, os filhos, os parentes, os amigos, né? A própria pessoa com deficiência auditiva às vezes é a última a realmente perceber que a audição está mais fraca, né? Som muito alto atrapalha, colabora com a perda auditiva? O ruído excessivo, seja profissional, seja por lazer, pode ser bastante danoso para a audição, principalmente na questão do aparecimento do zumbido. Tem pessoas que trabalham nessas empresas que ficam ao telefone muito tempo. Isso não é recomendável. É necessário ter um controle do nível de ruído. A engenharia de trabalho, segurança do trabalho, tem que estar atenta a esse tipo de situação. Mostra pra gente como é que é um ouvido, como é que é uma orelha, como é que funciona. A classificação anatômica da orelha é orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa, ela compreende o pavilhão auricular, ou a orelha mesmo, o conduto auditivo externo e até a membrana timpânica. Da membrana timpânica até o labirinto, que é esse órgão aqui em forma de caracol, nós temos os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, e essa estrutura em forma de caracol é o famoso labirinto, né? Da onde saem as fibras nervosas que vão compor o nervo auditivo. E essas células, elas podem morrer? Pode? Elas podem sofrer processos de degeneração por vários motivos. Danos virais, danos circulatórios, metabólicos, né? Traumas por excesso de ruído, envelhecimento e outras doenças degenerativas também. Crianças que têm muitas otites de repetição. Elas podem sofrer ou com perfuração da membrana timpânica, né? Ou com problemas do ouvido interno. Então, a criança que tem otites de repetição deve ser acompanhada e ser descoberta a causa dessas otites de repetição, para que encerre esse processo. Isso é bastante comum
e deve ser resolvido esse problema. E o tratamento é com remédio de pingar, ingesta, antibiótico? Graças a Deus, o antibiótico hoje em dia resolve a grande maioria dos casos, mas existem algumas situações em que é necessário procedimento cirúrgico. São cirurgias normalmente bastante simples na infância. Doutor Orson, e quando a pessoa tem uma perda de audição, na criança, no jovem, no idoso, como é que faz a compensação dessa audição? É usando aparelho? Se for alguma doença curável com cirurgia ou com tratamento clínico, é dispensável o aparelho auditivo. Mas se o paciente tiver uma sequela auditiva irreversível, aí o único método ainda disponível são as próteses auditivas. E essas próteses auditivas, elas variam de tamanho? Sim, a questão do tamanho, a função do tamanho seria mais a questão estética. Existem aparelhos bastante pequenos, aparelhos maiores. A função é que a necessidade é que vai determinar a função do aparelho, né? Então eu quero saber o seguinte, eu tenho problema de surdez. Aí eu tenho a opção para escolher o aparelho ou é o médico que vai indicar qual é o aparelho que vai servir na minha perda auditiva? É mais ou menos isso ou não? Normalmente é indicado o tamanho ou o tipo do aparelho auditivo de acordo com o grau de perda, o tipo de perda, né? Então, felizmente os aparelhos hoje em dia são bastante pequenos, como vocês estão vendo aqui nas amostras, né? São aparelhos bastante discretos em relação à estética e a qualidade sonora desses aparelhos hoje em dia é bastante satisfatória. Eles seriam aparelhos inteligentes que a gente não precisa ficar modulando? Normalmente são bastante automáticos esses aparelhos. Eles são como se fossem computadores miniaturizados. Por que o idoso perde a audição? Com a idade a gente vai perdendo algumas células sensoriais da orelha interna, da cóclea, né? Desse caracolzinho aqui localizado no ouvido interno. Então, é o que acontece no paciente idoso, a perda de células sensitivas do ouvido interno. No caso da perda de audição, sem alguma inflamação, quem tem coceira no ouvido, quem produz muita cera, isso contribui para a perda de audição ou não? Isso pode causar transitoriamente uma perda auditiva, mas de bastante fácil resolução. Tira-se a cera? A gente não recomenda a higiene do ouvido em casa. Higiene só com toalha até onde o dedo alcança. Como se fala brincando, não se usa o cotonete, sim o cotovelo. O cotovelo. Então, as pessoas tinham o hábito de colocar grampo de cabelo para tirar a cera. Isso pode ferir o ouvido. É totalmente errado. Qualquer objeto pontiagudo na orelha é bastante temeroso. Causa bastante ferimento, perfuração de membrana timpânica é algo muito corriqueiro no nosso consultório. E além de causar eczemas e irritações alérgicas no conduto auditivo.